Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que o sangue de Jesus nos cubra e nos proteja. Amém? Sou irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje, 1 Coríntios, capítulo 14. Que palavra edificante, né? E o capítulo 14 aqui, ele fala o dom de profecia é superior ao dom de língua, né? E ele fala de três coisas. Ele fala os dons em face dos visitantes na igreja e a necessidade de ordem no culto. Pelo visto aqui, a igreja de Coríntios estava meio bagunçada, né? A igreja de Corinto aqui estava meio bagunçada. Então, ele está aconselhando aqui o que fazer, como fazer. No capítulo anterior, capítulo 13, ele fala aqui, né, que o amor é o dom supremo. Então, ele fala do dom do amor. E ele fala aqui, ó, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Quer dizer, língua dos homens, né, nós temos várias línguas, não é? E a língua dos anjos é um outro tipo de língua. Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Quer dizer, só faz barulho, não é? Se não tiver amor. E aí ele começa aqui, no 14, seguir o amor. Quer dizer, você continua com o dom do amor, que é o dom principal para todos nós, né? Porque o amor, ele é paciente, o amor jamais acaba. E aí depois ele fala aqui, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Quer dizer, procurai com zelo. O que é procurar? Com zelo, procurar com zelo. Com zelo quer dizer com cuidado, né? Verificando bem, com empenho, com dedicação, né? Então eu devo procurar com zelo os dons espirituais. Olha que interessante, né? As pessoas às vezes só estão lendo a Bíblia, só estão indo na igreja, mas não está procurando o dom que Deus lhe deu. Porque cada um tem um dom. Você pode olhar. O mundo, até no mundo, cada um nasceu com um dom. Tem gente que nasceu com o dom de cantar, né? Canta assim, a voz sai. Meu Deus, que coisa mais linda. Outros têm dom de tocar. Não precisa nem estudar, ele pega o instrumento, ele é capaz de pegar no ar todas as coisas. Outros já precisam se esforçar muito para tocar, ainda não fica uma coisa boa, não é? Para cantar, meu Deus, desafina inteiro. Então, cara, tem gente que tem dom com madeira, tem gente que tem dom de pregar, dom de mestre, outros têm dom de abrir igreja. Enfim, cada um tem um dom de profetizar, dom de falar em línguas. Mas pelo que a gente vê aqui, eles achavam que falar em línguas era a melhor coisa. E Paulo está explicando para ele, ei, não é por aí, não é? Procure com zelo os dons espirituais, mas para que esses dons? Para edificar a igreja. O dom de língua é muito lindo, mas ele edifica somente a mim. Eu gosto sair assim andando, falando em línguas, cantando em línguas. Mas é eu e Deus. Porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, não é? Mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é hora do Espírito Santo interceder, né? Então, eu vou falando em línguas e deixo aquilo fluir e é muito gostoso, mas é a minha edificação. Na igreja, tem que ter quem interpreta, porque senão você não vai edificar a igreja. E é isso que Paulo está tentando explicar aqui para eles. Olha, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja.
eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, ele está mostrando aqui que falar em línguas edifica você, mas não edifica o outro, porque o outro não sabe o que você está falando, nem você sabe o que você está falando, não é? Mas o profetizar, esse profetizar aqui, não é só profetizar o futuro ou profetizar o passado, mas profetizar a palavra. Você está entendendo? A palavra é uma profecia. Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia e Deus fala conosco ali na Bíblia, não é? Ele profetiza. Quantas vezes Deus profetizou a palavra para mim e todas elas se cumpriram. Todas se cumpriram. Tudo que Deus me prometeu, tudo que Deus profetizou através da Bíblia, se cumpriu. É por isso que eu falo, o empenho que eu tenho para que a gente possa ler a Bíblia todos os dias. Para quê? Para que você conheça a palavra, para que você seja edificado, para que Deus fale com você, porque o Espírito Santo de Deus fale com você, né? E comigo também, claro, né? E sejamos edificados, sejamos exortados, sejamos consolados pela palavra do Senhor. Porque a palavra também, ela exorta. Ah, tem hora que misericórdia, né? É uma chicotada em cima da outra. Então, tudo isso a gente tem que pegar, né? Para que a gente possa edificar, crescer em Cristo Jesus. Então, é isso que ele está falando. Ele fala aqui que ele fala em língua muito mais do que todo mundo, né? Mas ele prefere falar poucas palavras em língua, mas muitas profecia, porque a profecia a pessoa vai entender, a profecia a pessoa vai... como é que ele fala aqui? Ele fala, se a pessoa chegar na igreja e tiver vários profetizando, né? Ele vai se identificar ali. Quantas vezes você ouve uma pregação e ali é como se o pastor te soubesse da tua vida. E ele não sabe, não é? É o Espírito Santo falando através da boca do pastor para profetizar na tua vida. O que vai acontecer ou o que já aconteceu, né? Mudanças que você tem que tomar. Né? Todos nós temos que tomar mudanças em nossas vidas. Então, a palavra é uma profecia. Tem a profecia do futuro também? Tem, claro, né? Então, nós temos que procurar esses dons de profecia, procurar com zelo. Cada um tem um dom, não é? Eu sei que eu tenho um dom da palavra, porque Deus falou para mim, não é porque né? Deus revelou a mim isso. E eu sei que quando eu falo, né, o Espírito Santo fala através da minha boca. Sabe por que eu sei disso? Porque quando eu ouço as minhas pregações antigas, o Espírito Santo fala comigo. Mas não é eu que estou falando? É. Mas, enfim, é Deus usando a minha boca e Ele fala comigo quando eu ouço as minhas pregações antigas. Entendeu? Então, é assim, eu me preparo, e eu vou deixando Deus falar. Eu não escrevo nada. Eu deixo Deus ir falando através da minha boca. E aí, as coisas, né, vão acontecendo. A gente vai mudando. Tem gente que fala assim que você... Eu tinha um pastor que ele falava, quando ele falava sobre gente morar no céu, sobre a morte, dava vontade de morrer e ir, sabe? De tão gostoso que era ouvir. É dom, não é? É dom de mestre, de ensinamento. Então, procura os melhores dons. Você tem procurado, né? Deus te pôs aqui na terra para quê? Simplesmente para comer, para dormir? Não, claro que não. Para trabalhar? Não. Deus te pôs aqui, você tem que... Isso faz parte da vida, mas Ele te deu um dom. Procure qual é o seu dom. Mas o seu dom não é para você, não. O dom é para edificar as pessoas que estão ao teu lado. Aquelas que Deus coloca na tua vida. É para edificar essas pessoas, né? E aí ele continua aqui depois. Depois ele continua aqui, os dons
dos visitantes. Ele fala aqui dos visitantes. E ele fala aqui, no versículo 23, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar indouto ou incrédulo, não dirão porventura que estáis todos loucos? Tem igreja que só quer falar língua. Isso não acontecia só naquela época, não. Agora também, né? Tem igreja que acha que o melhor dom é falar em língua e só fala em língua. Quer dizer, vai achar que está todo mundo louco, não é? Mas aí ele continua aqui. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, quando há profecia, é revelado os segredos que está no coração. É revelado aquilo que aconteceu, ou é revelado aquilo que vai acontecer e a pessoa ouvindo, né? Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. E você ouve e você dá glória a Deus, não é? Agora, não é correto também sair correndo atrás de profeta. Isso não pode, né? Porque Deus fala conosco a hora que Ele quer. Através da palavra, a melhor profecia é a palavra, né? Deus fala conosco em sonho, Deus fala conosco na palavra, Deus fala conosco através de um passarinho, Deus fala conosco de várias maneiras, através de pessoas simples, através de pessoas cultas. Deus fala conosco, né? A gente precisa ficar ligado, né? Ficar ligado, porque algo Deus nos revela. E depois ele fala da necessidade da ordem no culto, porque pelo jeito aqui estava muito bagunçado. Então ele vai dando algumas ordens, olha, né? 2, 3 profetiza, né? 2, 3 fala em línguas, mas que haja uma ordem, que seja tudo feito, né? Para a glória de Deus, né? Então ele ainda fala aqui, ó, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpreta. Seja tudo feito para edificação, né? Olha bem. E aí ele fala, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 4, muito 3, 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha só, né? Ele está explicando como deve ser. Não é todo mundo ficar falando em línguas e sem interpretação, quer dizer, é tudo um bando de louco, né? Tá edificando a vida dele mesmo, mas o outro não edifica. Aí ele fala agora da profecia, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro, que seja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aleluias, né? E aí ele termina aqui, e aí ele vai, leia o capítulo inteiro, porque está muito bem explicado, né? Mas no 39 ele fala aqui, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, né? Então, com decência e ordem para a edificação. Amém? Isso né, 1 Coríntios, capítulo 14. Que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, você e toda a tua casa. Fica com Deus.